Olá! Começa agora mais um PUC Comunidade. Alguma vez você já reparou que os últimos capítulos de novela são constituídos, em sua maioria, apenas por imagens e trilha musical? E como ficam as pessoas cegas nessas ocasiões? O PUC Comunidade de hoje vai abordar essas e outras questões de acessibilidade que envolvem o dia a dia das pessoas cegas, no que se refere ao audiovisual. Nossos convidados são a doutoranda de letras, Flávia Maier, e um de seus colaboradores de pesquisa, Romerito Costa Nascimento. Romerito, Flávia, muito obrigada pela presença dos dois aqui no programa. E Flávia, eu queria começar perguntando para você como que surgiu o seu interesse pelo audiovisual, pensando na questão da acessibilidade para cegos. Olha, na verdade, o meu contato com a audiodescrição, né, que é basicamente é um sistema, a gente chama de tradução intersemiótica, né? O que seria isso? É eu pegar uma imagem, né? Uma informação que é visual, por exemplo, um cenário, uma cor de uma camisa, uma ação de um personagem, por exemplo, ele rasgando uma carta, e transformar isso em palavras ou em som para que o deficiente visual tenha acesso a essa informação. E eu tive contato com isso lendo um jornal. Eu estava folheando um jornal e li uma matéria sobre uma pessoa que estava pesquisando, né, sobre isso, fazendo audiodescrição de um filme. E aí eu fui me inteirando e achei isso um campo extremamente rico e muito inexplorado. E foi aí que eu comecei a minha pesquisa. Romerito, como eu falei no início, existem ocasiões que vocês que não podem ver não podem entender o que acontece, né? Não têm acesso à imagem e ficam sem saber o que está acontecendo, né? Como eu falei, um exemplo do fim de novela, né? E como que você lida com essas questões? A audiodescrição te ajuda? Como que você trabalha isso? Olha, a audiodescrição é algo que veio para revolucionar mesmo a acessibilidade da pessoa com deficiência visual, baixa visão ou cega, a essas coisas, tipo essa que você disse, que eu achei um exemplo super bacana, eu não tinha pensado nele. Por quê? Porque até pouco tempo, a gente pode perceber, as pessoas com deficiência visual, elas se distanciaram desse tipo dessa sétima arte, né? E aí a audiodescrição, ela está possibilitando essa volta das pessoas com deficiência a estarem acessando esse local, a verem as imagens, né, da forma da audiodescrição. Quer dizer, isso está trazendo um leque de conhecimento, um leque de possibilidades de entretenimento, que no caso da pessoa com deficiência, muitas vezes no nosso país é limitado. Quer dizer, isso já está sendo uma ampliação dos horizontes da pessoa com deficiência. E Flávia, e esse trabalho, a partir do seu interesse, virou seu projeto de mestrado? Isso, exatamente. Tomando contato com essa... Não é uma técnica, né? É uma área de pesquisa, na verdade. Eu quis explorar isso e trouxe para o mestrado. E, só para completar o que o Romerito disse, a audiodescrição ela não serve só para o cinema. Ela serve para teatro, para ópera, para exposição de arte, para qualquer coisa que envolva imagem. Então, o campo é muito vasto, né? Eu vim aqui para o mestrado para pesquisar isso, acabei enveredando para a área do cinema, porque é uma área que seria mais fácil trabalhar e teria um apelo, né, social maior. Mas ele serve para outras áreas também, não só para essa. Ele acabou se desdobrando, né, assim... Porque a gente não queria ficar só na teoria, né? Você fez o mestrado na comunicação, exatamente, né? Na comunicação social, né? A gente não queria ficar só na discussão teórica sobre o que seria traduzir essas imagens. A gente quis também fazer isso de uma forma que tivesse uma aplicabilidade prática, porque é uma técnica voltada para isso, para acessibilidade. Então, o que a gente fez? Desdobrou isso num projeto de extensão aqui dentro da PUC, né? A PUC tem essa verve aí muito forte, que é esse laço com a sociedade, e a gente foi nessa característica da instituição e transformou isso num projeto de extensão, que é o projeto Cinema ao Pé do Ouvido, o qual o Romerito faz parte, que foi quando a gente fez exibições de filme, fazemos ainda, porque o projeto se renovou para esse ano também, né? A gente seleciona alguns filmes, né? A gente ainda está trabalhando só com filmes nacionais, mas a gente transforma esses filmes, faz uns roteiros de audiodescrição para eles, grava aqui na PUC mesmo e exibe para algumas pessoas aqui. E o interessante desse projeto, né, que a gente tem aqui na PUC,
é que possibilitou também, né, no caso, a gente foi aprimorando essas audiodescrições, né, Flávia? Dentro disso, a Flávia foi mostrando para a gente que existiam várias formas, né, de se fazer uma audiodescrição. E a partir daí a gente foi dizendo para ela como que seria isso, né? E se estava bom, se não estava, o que a gente sugeria para melhorar aquela situação. Então, assim, eu acho que ampliou tanto o nosso leque, né, de possibilidades, quanto o leque dela também, né? Porque ela estava pegando das pessoas com deficiência ali o feedback para poder fazer os trabalhos, né? E nessa parceria do mestrado com a extensão, outros cursos também se envolveram? Sim, a princípio éramos a comunicação social, a letras e a psicologia. Esse ano que a gente renovou o projeto, a gente também, além desses 3 cursos, incluiu também o curso de comunicação assistiva. Então são 4 cursos envolvidos, né? É muito interessante esse olhar interdisciplinar, porque é uma área muito nova. O meu projeto de mestrado, por exemplo, a minha dissertação foi a 3ª no Brasil sobre o assunto. Então é muito interessante em que haja esse diálogo, né, entre as áreas e com o próprio público-alvo, que são, né, os meninos que participam do projeto. O que o Romerito falou aí agora foi uma preocupação muito... foi uma das nossas principais preocupações, né? Sempre dialogar com eles para ver como eles respondiam, o que eles achavam. Porque, embora ainda existam alguns estudos, principalmente na Espanha e na Inglaterra, no Brasil ainda é muito incipiente. Então, essa parceria com o público, para nós, é muito importante. E com outras áreas, que não fique só, né, na comunicação ou na letras. A gente também pegou aí psicologia e a comunicação assistiva. E essa legislação que agora fala, né, de a televisão transmitir também um percentual da sua programação com audiodescrição. O que vocês pensam disso? É um caminho? Já começa a abrir uma porta? Olha, essa lei está em trâmite aí desde 2004, né? Que é a Lei 10.098, que é uma lei que engloba várias questões sobre acessibilidade. E uma delas prevê a audiodescrição, né? A audiodescrição estava para ser implementada há muitos anos, mas por uma série de portarias do Ministério, ela não estava sendo implementada porque as televisões também não estavam com tecnologia para poder fornecer esse serviço, e também não haviam muitos profissionais que pudessem fazer. Aí, com o passar desse tempo, mais pessoas se capacitaram, enfim. Então, desde julho de 2011, se você ligar a televisão, por exemplo, eu sei que na Globo tem algumas programações, por exemplo, tela quente, você pode ligar e apertar a tecla SAP que você vai ouvir a audiodescrição, né? Essa não é toda a programação, são só 2 horas semanais, né, e de TV aberta com sinal digital. Então não está amplamente disponível, porque as pessoas sempre quando eu falo, elas já ligam e ficam me perguntando. Mas ainda não está caminhando, porque com o passar do tempo, mais 1 hora vai ser acrescentada. Mas a questão é muito importante porque gera o debate, as pessoas conhecem, né? Porque sempre essa técnica, assim, a audiodescrição, na verdade, ela já existe desde da década de 70, né? Começou nos Estados Unidos, mas ela já tem um bom tempo aí. Só agora ela está vindo à tona aqui no Brasil. Né? Então, assim, é muito importante essa questão dela já ter ganhado esse veículo de comunicação que é a televisão, que ela está em quase mais de 90% dos lares brasileiros. É importante as pessoas começarem a ter contato com isso. Até para elas saberem, porque a audiodescrição não é só para o deficiente visual. Pessoas com baixa visão, idosos, pessoas que de algum tipo, por algum momento, não estão conseguindo, né, decodificar muito bem a imagem, elas podem se beneficiar com isso, né? Acho que essa programação, ela realmente está trazendo certos benefícios. Assim. Comentários de colegas e pessoas que eu conheço que não se interessavam, igual eu disse no início, por filmes. Hoje em dia já assistem filmes, entendeu? E nesses canais, na TV aberta. Claro que ainda existe uma questão que existem todas essas vantagens que a Flávia elencou, mas existem também aquelas questões que são mais ligadas à questão do poder aquisitivo, né? A gente percebe que as pessoas com deficiência ainda no Brasil ainda estão mais ligadas às classes mais C, né, B e C, ou muitas vezes até D, então elas não conseguem acessar muitas vezes os televisores que tenham esse tipo de recurso. Mas e com o tempo, eu acho que esses televisores eles vão realmente poder ter um preço mais acessível, e aí as pessoas com deficiência vão poder realmente acessar com mais tranquilidade esse serviço que as TVs estão oferecendo. Né? E aí sim tornar mais acessível, né? E Flávia, para terminar, você está levando agora esse projeto, que começou no mestrado, uma curiosidade sua,
para o doutorado em letras. Isso. Né? O que trouxe dessa pesquisa para você no fim do mestrado e como que esse trabalho você pretende desenvolver na letras? Pois é, no mestrado ele foi muito mais para entender esse universo, né? Entender o universo cognitivo do deficiente visual, entender como ele lida com o cinema. Agora, no doutorado, é muito mais aprofundar na questão da linguagem, em como dizer, porque eu posso narrar uma ação ou descrever uma cena, um cenário de várias formas, né? Então, é pensar muito bem assim, como fazer isso, para deixar ele o mais livre possível para ter a interpretação dele, mas deixar a cena clara também para ele conseguir entender a história, né? O que está sendo exibido ali na tela. Então, agora no doutorado é mais essa questão da linguagem mesmo, pensar nos desdobramentos disso e em como fazer. Então, agradeço ao Romerito, à Flávia, pela presença aqui no nosso programa. Sucesso, Flávia, no doutorado. Muito obrigada. E a vocês de casa, até o próximo PUC Comunidade. Tchau!